Tudo bem? Boa tarde! Voltamos! Espero que você já tenha almoçado. Hoje eu vou conversar com Henrique Bogarden. Logo após essa conversa ótima com meu aluno, agora eu vou conversar com meu professor. E Henrique é um querido. Nós vamos falar de cefaleia cervicogênica e terapia neurocoisas. Sempre tem neurocoisas na nossa live. Então, final de semana a gente vai parar, obviamente, mas segunda-feira a gente volta. Paulo, bebê, obrigado aí. Fabiano Bastos, meu querido. Fabiano, lembra do Henrique? Faz uma pergunta pra ele aí, ó. A gente vai bater esse papo. Álvaro, que saudade de você, meu rapaz. Como tá na Bahia? Vamos fazer uma live? Você contar aí a experiência. E Henrique já chegou. Aquele papão. E você pode chamar mais gente com essa setinha aqui embaixo, tá bom? E, por favor, faça a pergunta na caixinha. Eu acho que era importante. Henrique, meu querido mestre, que honra estar com você. Você me ouve bem? Mais ou menos, você podia falar um pouquinho mais alto. Eu falo mais alto, minha esposa já está acostumada com a minha altura aqui de voz. E você? Ah, tá bom. Como está a sua esposa? Você me ouve bem aí? Eu te ouço bem. Tá bom. A gente arrumou um circo aqui para dar tudo certo, não ter barulho, não ter confusão, não ter erro. Manda um abração para sua esposa, gosto muito dela. Tá aqui, ela tá pulando ali, ó. Ela tá pulando ali, comemorando ali que funcionou e deu tudo certo. Que bom, que bom. Querida, oi, bom te ver. Braço direito e esquerdo. O meu som, as pessoas estão dizendo que está baixo. Henrique, se falhar a live por algum motivo, a gente continua, porque ela pode falhar inespecificamente, tá bom? Querido, você, para mim, está na minha memória como o primeiro grande fisioterapeuta. Por que primeiro? Porque você foi meu professor na graduação. E a sua aula, ela, na minha avaliação, não era o que você queria passar. Na minha avaliação, tinha um quê de mágica. Porque você era muito eloquente e você tratava em sala de aula do seu paciente, que era teu aluno. E aquilo me fazia... Eu tinha 5 aulas desesperançoso com a fisioterapia. Chegava na sua, eu falava, meu Deus, eu acho que a fisioterapia tem como dar certo, resolve problemas mesmo. E quero só abrir para te dar mais espaço para falar, dizendo da minha felicidade em estar com você nessa live. Eu já fui seu aluno, seu colega professor, seu coordenador e posso dizer que sou seu amigo. Isso é uma honra muito grande para mim. Eu estou aqui muito contente porque o tempo passa, né? E a gente vai ficando meio cansado. Ô, querido, você é especial demais. Demais. Uma das coisas que eu gosto mais de falar por aí é que eu gosto de ver os alunos pelas costas, não pela frente. Ai, ai, ai. Então eu ensino na graduação, que é o que eu gosto, porque na pós-graduação tudo se complica. No mestrado vira um inferno. Por isso que eu digo em todo lugar que eu vou, eu não farei o doutorado. Fui, inclusive, convidado uma vez para fazer um doutorado em tendão. Pô, eu vou ser insuportável se eu for PhD em tendão. Então, eu prefiro ser o que eu sou. E aí, você não tem noção como é bom
Quando eu vi na graduação, e depois eu vejo pelas costas lá longe, né? Tem PhD para tudo quanto é lado. Então, para mim, é muito confortável, atualmente, porque quando eu preciso tirar uma dúvida, eu telefono, eu não tenho mais que fazer pesquisa, eu não tenho mais que fazer consulta, eu não preciso ficar procurando informação. Eu sei quem começou e sei onde é que está. Então, eu passo a mão no telefone e digo, cara, me explica um negócio aqui. Eu estou ficando velho, não me lembro mais, misturo as coisas, troco os nomes, né? Então, isso é muito prazeroso para mim, ver aluno cada vez mais longe de mim. Porque tem professor que gosta de se sentir cacho de uva. É aquele cara lá em cima com um monte de gente pendurada embaixo dele. Eu sou ao contrário. Eu quero ver longe. Quanto menos eu trabalhar, quanto menos eu fizer, quanto menos eu me esforçar, é melhor. Outro dia eu estava resmungando aqui, não sei se foi com você ou com outra pessoa, o cara queria vir de Volta Redonda, no meio dessa confusão, porque que estava com dor no joelho. Ele disse, nada disso, eu vou te dar um telefone de um aluno aí pertinho de você. Aí eu passei o telefone, ele se resolveu por lá, eu não preciso ficar agarrando essas coisas. Então eu tenho ex-aluno para tudo quanto é lado, em tudo quanto é canto. Isso é muito bom, por quê? Porque a qualquer momento... Já me disseram, professor, se precisar, eu estou escalado na turma número 1 do Hospital de Campanha do Maracanã. Se quiser, vem para cá. Quer dizer, eu já tenho lugar até para morrer. Então, isso é muito bom, isso é muito confortável. Um dia, 3 horas da manhã, depois de um voo muito doido, que deu tudo errado, choveu, eu desembarco em Confins. 3 horas da manhã. Eu resmungando, eu sou resmungão mesmo, já me disseram, resmungar está fora de moda, mas eu gosto de resmungar. Faz bem, gemer é gostoso. Aí eu estava resmungando, 3 horas da manhã, eu não preciso desse troço, vou ter que aturar um bando de gente chata aqui, desconfiada em Belo Horizonte, não sei o quê. Quando eu estou descendo uma escada, professor, o senhor aqui, 3 horas da manhã. Se eu estivesse fazendo uma coisa escondida, ó. Então, nem coisa escondida eu posso fazer. Então, isso é muito legal, eu estou aqui muito confortável. E vou te dizer um negócio que eu descobri. A gente conversou, não me lembro mais se foi ontem ou anteontem, a gente estava conversando aí, isso. E eu fico bisbilhotando aqui, né? E com a história da idade, não enxergo muito bem, não dá para ver essas letras pipocando aqui. Aí eu estava olhando assim, eu fui dar uma geral. O diabo é sabido, não é porque é diabo, é porque é velho. Eu fui olhar assim. O cara que estava aqui na live, ele estava com 2 laptops, um PowerPoint de cada lado, cara. Que isso? Não precisa isso. Se errar, errou, cara. Ele não está fazendo aqui a entrevista para fazer... Como é que chama quando você vai ter a autorização para fazer o mestrado? Eu esqueci. A capacitação, não. Quando você vai submeter... Uma prova. Como é que chama? Não. É o último momento lá que o pessoal vai dizer, eu esqueci agora. Submissão, não. Você vai submeter a sua pesquisa. E o cara parecia que estava submetendo a pesquisa aqui com 2 laptops. Eu vi porque eu estava vendo nos óculos dele. Eu fui chegar para perto aqui assim, aí vi que nos óculos dele estava passando assim, de um lado e de outro, de um lado e de outro. O cara todo aparelhado aqui. Que isso, rapaz? Era quase um telepronto do jornal, né? Já estava tudo... Isso! Só faltava um fone aqui para estarem dando bizu. Henrique, eu tenho certeza que não é por acaso que você se tornou esse professor. Eu tenho quase certeza que você se tornou isso porque foi um bom aluno e teve bons mestres. Eu sei que você foi para a Suíça, trabalhou com muita gente boa. Eu queria que você lembrasse um pouquinho para a nossa audiência que é leiga, recém-formado, como foi a sua graduação, quem você compartilhou conhecimento e quais são as suas memórias desse tempo. Eu não gosto de contar muito as minhas histórias assim, em público, porque depois me chamam de mentiroso, que eu sou contador de história para criança.
Mas vamos Então falar não da gosto gente de muito disso qualquer aí. jeito. Eu só vou fazer umas coisinhas pequenininhas assim. Tá bom. Quando eu entrei para Estácio, eu estou Estácio há 40 anos, eu fui indicado pelo general Monteiro de Barros, que era o chanceler da universidade, porque eu tinha sido aluno dele. Uhum. Ao redor desse general, tinha um monte de puxa-saco, e pelo que você me conhece, sabe que eu não sou muito gentil para essas coisas, né? Então, um dia, conversando com ele, eu, recém-formado, eu estava conversando com ele porque eu estava pedindo instruções para o futuro, porque nada melhor do que um velho professor, né, pedindo instruções para ele para o futuro, porque a gente não pode parar de caminhar. Eu tive um professor chamado Darcy Mires, que me espancava pelas costas, porque eu sou de natureza preguiçoso, só não consigo exercer. Então ele me espancava pelas costas, e eu ia para frente. Aí eu fui conversar com o general, porque o general era mais tranquilo, ele era mais pé no chão. O Darcy era muito doido, né? E aí ele me abriu e perguntou, vem cá, o que você está fazendo? Eu disse, eu trabalho em tal lugar, você não quer vir trabalhar com a gente, não? Eu disse, tá bom. A Estácio era desse tamanho. Fui chamar de otário. Pô, você é um otário, vai trabalhar na escola tão pequena. Eu disse, vou. A gente começa na pequena, se ela crescer, a gente vai junto. Boa. Se a gente entrar numa grandona, acaba sendo até engolido. Né? E eu estou começando agora, vamos começar devagar. Eu não tenho pressa, eu não tenho compromisso, eu só tenho futuro. Então, se der certo, vamos embora. E deu, eu estou aqui até hoje. Né? Então, foi um general, ex-professor, que se lembrou de mim e me deu esse empurrão, que ele podia ter me atendido. Ele podia ter me atendido e depois me despachado. Tá bom, rua. A minha graduação básica em educação física, eu era atleta de judô, fiz educação física na Gama Filho, meus amigos viviam se machucando e eu fazia umas pagelanças lá maluca, porque às vezes eu assistia o cara fazer uma lesão, a gente era atleta, vivia exposto, fazia uma lesão e via um infeliz e tratava a lesão apertando a lesão. Então eu não conseguia entender o meu parceiro ali, a Thaís, gritando, parecendo um leitão que vai morrer. Eu disse, não, isso está errado, não pode ser assim. Eu nunca vi ninguém tirar o prego batendo no prego. Ou você puxa o prego ou bate ao contrário. Vai em cima dele o prego não sai. Então tem alguma coisa ilógica nisso aí. E eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com as coisas lógicas e o óbvio. E assim, por causa dessa curiosidade, dentro da educação física, eu fui sendo meio empurrado, que naquela época não tinha ninguém que fizesse grandes coisas. A base da gente era a BBR. Eu sou muito grato a Sueli Marques, que foi minha grande orientadora via BBR. Eu infernizava ela, porque não tinha quem perguntar. Então, o templo era a BBR. A papisa era Sueli Marques, então era atrás dela que eu ia. E eu sempre gostei de trauma, mecânica, esse lado mais apendicular, né? Então, foi por esse caminho aí. Que aí eu fui fazer reabilitação cardíaca, trabalhei com respiratória, né? Mas já sempre no empurrão. Eu fui trabalhar com reabilitação cardíaca porque ninguém sabia da reabilitação cardíaca. Né? Eu inaugurei a bicicleta ergométrica Monarch, né? Aquela da fitinha. E depois fui para a respiratória, porque eu tive uma colega lá no hospital que não tinha com quem dividir o serviço. Aí ela jogou em cima dos meus peitos, eu tive que dar meu jeito lá. E aí trabalhei muito com asma, bronquite. A gente tinha uma unidade de pacientes respiratórios que a gente pintava e bordava, recuperava gente para chuchu, era ótimo. Foi quando eu fiz o concurso, entrei para o hospital e essa pessoa que estava lá dentro não tinha com quem dividir o serviço, me jogou em cima de mim, depois ela saiu do hospital. Foi aí que eu conheci o Rocha. Eu conheci o Rocha no hospital, trouxe ele para dentro da Estácio. Zé da Rocha? Que foi muito...
Zé da Rocha, muito gratificante para mim, né? E eu gosto de falar muito dele porque ninguém sabe mais fisioterapia respiratória do que ele. Agora, o problema é que ele fica calado, ele não fala. Não, ele vai falar. Ele só fala. Ele vai falar comigo, eu vou instalar Instagram para ele, já falei com a Thelma, ele fala comigo aqui no Zap e Sim. As respostas que ele me dá, ele não fala por áudio, ele só escreve. Henrique, é de uma acuracidade o que esse cara resenha comigo, que eu falei, eu vou ficar guardando isso aqui, vou publicar. É um mestre que hoje me acompanha dia a dia. Toda vez que tem algum evento que eu posso convidar ele, eu tento. Né? Eu tento botar ele. A gente tinha que fazer uma estátua para ele, outra para um cara chamado Zé Francisco. Zé Francisco. É outro que eu vou instalar no Instagram. É outro. Então bota aí, escreve aí. Eu já vi que tu tá com a caneta aí na mão, escreve aí. Zé Francisco, Cavaleiro Medieval. Que gentleman. Ele é o embaixador. Que gentleman. Que pessoa. E, Henrique, só a gente já vai entrar já na terapia manual, na cefaleia mecânico cervicogênica, mas eu tenho que te aproveitar para esse panorama geral. Essa visão que você tem e essa dificuldade que o Brasil tem, principalmente, em homenagear os seus ancestrais, te incomoda? Essa nova geração já entrando como os pseudos gurus, esses fisioterapeutas jovens precisavam ouvir um pouquinho mais quem já construiu uma estrada? Eu percebo que existem diversos grupos, né? A pirâmide é bicuda e ela é cheia de pedras ali, né? Então, eu percebo que a grande maioria desses grupos nasce e cresce com uma deficiência, ou duas deficiências. Uma, não sabe agradecer. Boa. Eu posso contar histórias aqui de agradecimento que são super legais. A galera não sabe agradecer, né? Não sabe agradecer, só sabe reclamar. Uhum. Só sabe botar defeito. Agradecer, não sabe. E existe um outro fenômeno que, talvez porque eu tenho uma formação assim muito complicada e abrangente, aqui no Brasil a galera não gosta de ser assistente de ninguém. Boa. Então, eu fui assistente de um professor chamado Professor Amorim durante 15 anos. Trabalhei com ele aí na Estácio, ele foi meu chefe durante 15 anos. A galera se forma, já quer ser doutor. Uhum. Às vezes, você sabe que eu gosto de pensar bobagem, eu gosto de falar besteira, eu gosto de debochar. Tu já se imaginou, se você fosse cirurgião cardiológico ou cardiologista, sendo assistente do Zerbini? Que honra, né? Deve ser espetacular. Do Pitangui. Uhum. Né? E eu não vejo a galera, ninguém quer ser assistente de ninguém porque pensa que isso é submissão e, na verdade, não é herança. Uhum. Ele está herdando aquele material, aquele conhecimento. Né? Então, eu vejo muito isso. Eu trabalhei 3 anos em São Paulo. Eu ia de 15 em 15 dias lá, atendia sábado e domingo, dava aula, atendia, pintava e bordava. Aquilo que você via eu fazer em sala de aula, eu fazia em São Paulo. Só que aqui a gente deu meio-dia, vai embora. Lá dava 7 horas da noite, não tinha nada para fazer, você continuava mais um pouco. E tinha uma padaria em frente da onde eu trabalhava, que eu sempre tomava café e almoçava nessa padaria. Eu pintava e bordava lá. Descarregava, soltava a franga na padaria. Quando esse serviço acabou, porque teve que mudar de endereço, umas confusões locais lá, que mudou tudo, o mercado muda. Eu fui me despedir do Paraíba, que me atendeu
durante 3 anos de forma irreparável. Tu me conhece, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou dar um presente para um Paraíba que pega mal. Aí eu cheguei lá dentro da padaria, apontei assim, meio para dentro, eu quero falar com o gerente. Quando alguém chega na padaria gritando, eu quero falar com o gerente, é sinal que vem problema. Ficou todo mundo agitado. Aí a procura daqui era 3h30 da tarde, mais ou menos, de domingo, era um dia assim, super zen. Eu bati no balcão, eu quero falar com o gerente. Aí veio o gerente apavorado. Né? Pois não, pois não, pois não. Presta atenção no que eu vou te falar. Tu tá vendo aquele Paraíba ali? O Paraíba quase desmaiou quando eu apontei para ele. O gerente tremeu. Eu tô aqui presencialmente para elogiar aquele Paraíba ali. Aquele Paraíba me atende há 3 anos. Eu vim aqui 150 vezes, eu contei no calendário. Ele me atendeu 150 vezes, magnificamente. Ele merece isso que eu estou fazendo. Eu pensei que o Paraibinha ia morrer de vexame. Mas ninguém chega no lugar para agradecer que o cara fez algo de bom. Só chega para reclamar. O gerente da padaria ficou meu amigo. Quando eu vou a São Paulo, eu ligo para ele. É num bairro completamente fora, lá em São Judas, completamente fora de mão. Eu ligo para ele, a gente conversa fiado e a gente vai abrindo novas parcerias. Parcerias afetivas. Ninguém tem interesse em ninguém, não precisa de padaria de ninguém. Mas é legal conversar com os caras. E aí, como é que vai? Pô, o professor precisa vir aqui ver meu joelho. E isso é gostoso na vida da gente. Né? Então o brasileiro não gosta, nem sabe agradecer, nem sabe trabalhar junto com um assistente para somar. Perfeito. Né? Querido, como você consegue linkar 2 formações que você é exímio e é conhecido por isso, que é a osteopatia e a quiropraxia? Acho que se a gente for falar da live de hoje, terapia manual, eu acho que não dá para lembrar quanto essas formações foram úteis e são úteis como ferramentas para você. Qual delas é seu prego, sua tesoura, seu martelo? O que você usa mais? Você usa as 2? Fala das qualidades e das críticas quando você se soma como quiroprata e osteopata. Eu sei que você é fisioterapeuta acima de tudo. Como é que eu posso dizer? Eu estava bisbilhotando a conversa que você estava tendo aí, mas estava falhando e estava entrando e saindo. Desses 40 anos que eu trabalho com fisioterapia, em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre tentei colocar introdução à osteopatia, introdução à quiroprática, que é para mostrar para o aluno. Não tem coisa melhor, você disse. Eu chegava em sala de aula, eu prometia, mas eu mostrava. A aula de promessa é fácil. O negócio é mostrar. Eu tenho que mostrar para o meu aluno que aquilo que eu estou prometendo funciona. E ele é que faz o controle de qualidade. Porque eu atendia em sala de aula, sumia todo mundo e ele ficava na semana seguinte, aí tá melhor? E aí o resultado? E aí eles saíam acompanhando, atendia parente, atendia tudo. Ou quase todas as vezes que eu coloquei isso nos programas de disciplina, 6 meses, 1 ano depois, o coordenador tirava. Por quê? Porque a maioria dos coordenadores não querem nem gostam. Mas não é o coordenador local. Isso, a sensação que eu tenho, vem de Brasília. Porque isso tinha que estar vindo de Brasília, para em Brasília pegar todos os estados, todas as regiões, todas as cidades, todos os conselhos e chegar no programa de disciplina. Então, toda vez que eu conseguia, vamos atualizar. Aí eu entrava com isso, introdução à quiroprática, introdução à osteopatia. Se aparecer introdução, o resto do espetáculo eu faço. Só que não durava muito tempo. Tá? E não dura muito tempo. É só você bisbilhotar entrando aí no MEC, você vai ver que não aparece quase. Né? O meu sonho é que isso engorde, porque são ferramentas que eu uso. Particularmente, eu, como tenho bastante formação em cima disso, porém,
entre elas tem mais aproximação do que divergência. Todo mundo trata a mesma clavícula. Então, o que muda é a interpretação da clavícula, né? Então, eu me beneficio muito da avaliação objetiva da quiroprática e o tratamento mais holístico, mais abrangente, mais, como é que eu posso dizer, biopsicossocial da osteopatia. Porque muitas vezes parece uma coisa, mas é outra. Então, isso, a visão da medicina osteopática é um pouco assim mais longe, mais profunda. A gente tem mais espaço para buscar mais informações de tratamento do que propriamente a quiroprática. Só que a quiroprática, hoje em dia, ela está andando muito mais ligeiro que a osteopatia. Ela produz mais, ela escreve mais, ela publica mais, né? E o que me incentivou a fazer isso é que a quiroprática é mais protocolar. A osteopatia é menos protocolar. Eu já fui radicalmente contra o protocolo. Mas hoje, por causa do envolvimento com pesquisa, por causa de envolvimento de conversar com você, se eu não tiver uma conversa protocolar com você, tu nunca mais fala comigo, pô. Porque tu vai dizer que eu sou da raia do absurdo. Né? Mas a gente tem que ter justamente esses viés. Tem o viés da confusão, que para nós é bom, e tem o viés da confirmação, que é o que a gente precisa. E aí, a gente sendo inteligente, a gente junta os dois. Mas é juntar sem misturar, é saber tirar proveito, é aproveitar as qualidades de cada um. O que é ruim, eu não gosto de dizer a palavra ruim, é exagero, né? Mas o que, às vezes, foge um pouco, a gente despreza, pega aquilo que é mais objetivo, que é mais direto, e aquilo que a gente acredita. Perfeito. Mestre, eu vou deixar as perguntas que estão surgindo aqui e vou pedir para o pessoal que está me ouvindo colocar na caixinha de pergunta que está aqui. Essa setinha do lado é para chamar mais gente. E quanto mais você aperta o coração, você já viu no início da live que nós somos pessoas de afeto, mais você chama a gente para assistir a gente, tá bom? Então, vou tirar aqui. Blair, obrigado por ter ficado, tá bom? E Adriana, André, eu vou tirar os comentários, mas façam as perguntas na caixinha. Mestre... Eu não consigo ver nada dessas letras miúdas aqui, hein? Uma vez fui criticado que eu não respondia nada, não é isso, eu não enxergo, é miúdo demais. Então, eu vou fazer uma gentileza aqui e vou ter um extremo cuidado para não ser interpretado mal. Quer falar comigo, me liga, pô, que eu respondo, converso, faço tudo o que quiserem. Mas essa coisa tão miudinha assim, para mim é muito complicado. Muito bom. Idade é um problema. Vou fazer um gancho para a Kimie, que a Kimie botou aqui nas perguntas, quando a gente falou dos mestres e dos alunos. Renato, desculpa, mas o inverso também acontece. Algumas vezes buscamos a ajuda dos grandes nomes e não somos recebidos. Esse me liga, você sabe que você é exceção, né, Henrique? Tem muita gente aí que está no arroz e feijão, mas acha que é fisioterapeuta caviar e realmente não tem esse acesso. Isso é uma verdade? Eu vou responder isso aí por outro caminho, tá? Pergunta para os teus colegas, os nossos amigos, quantas vezes eu deixei de atender alguém? Quantas vezes eu deixei de responder? E eu faço uso de um negócio que eu aprendi com a vida, chamado humildade técnica. Se eu não sei, eu vou dizer que não sei, vou tentar ajudar se for possível. Se não for possível, eu vou dizer, olha, não é possível para mim. Uma brincadeira debochada que eu sempre faço é o seguinte, neuro, eu não preciso estudar. Vocês aí já sabem. Quando eu precisar, eu ligo para vocês. Né? Então, um dos deboches que eu falo em sala de aula, tá? Eu tenho o Kandel. Eu tenho o livro do Eric Kandel.
Mas para que eu vou consultar um livro de 1.557 páginas? Que eu fui olhar. Eu telefono para o Zé Vicente, pô. Ele sabe o candel de cor. Para que eu vou ver? Eu vou gastar minha cabeça? Eu passo a mão no telefone e ele me atende. Então, se ele me atende, a gente tem que fazer o trem. Né? A gente vai se atendendo. Agora, tem gente que não gosta disso, tem gente que tem medo disso. Se fizer pergunta difícil, eu digo, não sei, não é da minha competência, não conheço. Né? Se eu souber, eu respondo. Eu posso saber e não estar me lembrando, eu posso misturar a coisa. Né? Porque às vezes é muito de surpresa. Pô, você está falando de motocicleta, o outro vem e pergunta, internet de disco. Até o HD velho se posicionar, eu posso falar uma bobagem. Henrique, ontem eu conversei então, com o Palmiro. Eu nunca deixo de responder ninguém, nunca deixo de atender ninguém. Agora, às vezes, a pessoa é inconveniente. Né? É aquela velha história. Você está caminhando para o estacionamento. Professor, posso lhe perguntar uma coisa? E você está com um papelzinho do estacionamento do shopping e ele te dá 5 minutos para tu sair com o carro, senão tu vai ter que voltar. Tu vai dizer, ó, agora não dá, me liga depois. Amigo, eu conversei ontem com o Palmiro, a gente falou sobre terapia manual e chegou um momento, há uns 10 anos atrás, principalmente com o advento de mais fisioterapeutas pesquisadores, de muita crítica à terapia manual e à falta de acuracidade das mãos. E eu sei que você se manteve fiel à terapia manual esse tempo todo. Essas críticas fazem sentido, ajudam. Como você vê o ponto positivo e negativo delas? Como é que você viu esse bombardeio que a gente passou? Eu acho que está diminuindo agora. A gente está cada vez mais tendo terapia manual sendo publicada também. Como é que você viu esse panorama recente? Eu fico com medo de responder certas coisas. Vem, né? Porque agora depois está ao vivo. Pode falar o que vem na cabeça. A boca do canhão é um problema. Existe um fenômeno na fisioterapia chamado moda. Boa. Então, já teve na moda, e aí entra na moda, sai da moda, vira moda. Então, tá na moda estética, corre todo mundo para estética. Já teve na moda osteopatia, corre todo mundo para osteopatia. Teve na moda, não sei o quê. Então, durante a moda, é oferecido produtos de boa qualidade, de média qualidade e de má qualidade. Então, o produto de má qualidade atrapalha o produto de boa qualidade. Boa. Então, quando a fama vem, não é o fulano de tal que fez uma atrapalhada. Aconteceu durante a fisioterapia. Eu fui fazer fisioterapia, fizeram uma coisa lá em mim. Não disse que foi o fulano de tal que fez uma coisa que não sabia. Né? Então, a terapia manual, você precisa primeiro gostar daquilo que faz. Então, tem gente que está querendo entrar na terapia manual para ganhar dinheiro. Se ele não gosta, ele não ganha dinheiro. Então, eu sempre fiz aquilo que faço. Você me viu há quanto tempo, só mudou, vamos dizer assim, o tempero. Dificilmente a gente encontra pacientes atendidos por pessoas que são bem preparadas se queixando. Senão, o que tinha acontecido? O mercado tinha levado a zero. E o mercado não levou a zero. O mercado subiu, teve no ápice da moda, baixou mais e se manteve estável. Então, quem oferece qualidade se mantém estável. E eu sempre disse para o paciente, para os meus alunos, quem te mantém no mercado é o teu ex-paciente. O teu ex-paciente te recomenda. Então, quando eu conto as minhas histórias, eu já fui recomendado por motorista de táxi, balconista de farmácia,
porteiro de edifício, empregada doméstica, porque vê eu chegar na casa do paciente, tirar o paciente da cama, botar ele em pé, andando e correndo. A empregada está olhando, ela não sabe que eu sou fisioterapeuta, ele é aquele cara que faz aquela coisa e aí recomenda para o outro, e assim a gente cresce no mercado. Se a terapia manual fosse ruim, não acontecia isso comigo, contigo, nem com muitos outros. Perfeito. Agora, o que eu recomendo à garotada é escolher um caminho para seguir. Então, escolheu o quê? Você gosta de futebol. Eu nunca gostei de futebol. Porque toda vez que eu ia para pelada, acabava em briga. Então, por que eu vou sair da minha casa para brigar? Eu vou para me divertir. Então, não é isso que eu vou escolher. Depois que você escolher o caminho, eleger alguém como parâmetro de seguida. Então, é aí que cai. Vamos ser assistente de uma pessoa que você tem uma boa afinidade, uma boa relação, que você possa telefonar 10 horas da noite e o cara te atender, para você, que a dúvida acontece quando você está cansado. Aí você liga para o teu parceiro e o teu parceiro, o teu orientador te atende. Né? Então, a pessoa, o futuro profissional, o atual aluno, ele precisa eleger alguém de modelo, mas que seja um modelo que não seja aquele que ele vê no currículo Lattes, é aquele que ele admira e tem afinidade. Então, não adianta querer colar comigo se não atura desaforo. Eu não sou muito gentil. O pessoal confunde grosseria com má educação. Eu sou grosso, mas não sou mal educado. Eu não falo uma palavra fora do lugar. Agora, a forma com que eu faço é que às vezes incomoda. Então, tem gente que não aguenta isso, começa a sofrer, a chorar, e eu estou fazendo com a maior boa vontade, porque tu não está vendo que essa porcaria está errada. Eu estou dando um conselho, eu estou fazendo uma correção. Tinha outros, veja bem, você precisa refletir. É um cretino. Muito bom. Entendeu? Eu acho que eu sou mais transparente nessa hora. Então, o que eu sugiro é eleger um caminho, eleger pessoas, eleger escolas, eleger informações, tá? Conhecer o lado ruim, conhecer o lado bom, para você conhecer a diferença e depois eleger o caminho que você vai seguir. A gente estava conversando esses dias, e o Palmiro falou ontem também, que nessa hora de eleger alguém, hoje está mais difícil, porque tem muita gente prometendo muita coisa. Eu sei do privilégio que você teve de ver os primeiros grandes nomes da terapia manual de perto, de ler os grandes nomes, e a gente conversou sobre isso esses dias. Depois de Kaltenberg, Cyriax, dos grandes nomes da terapia manual, não teve muita gente só trocando o rótulo do produto e vendendo uma embalagem muito mais cara para a mesma coisa? A gente tem um montão de sinônimos aí de... começava com desvio articular, subluxação, e a gente, quando entende o princípio, não entende que a gente está falando da mesma coisa e evita ser enganado? A patela é igual para todo mundo. A osteopatia interpreta a patela, a quiroprática interpreta a patela. O Kaltenborn foi o primeiro a falar cientificamente da patela. Então, aí vem o cara lá na Paraíba, e aí pega o que o Kaltenborn fez e falou e escreveu, muda a embalagem e se torna o senhor doutor. E aí cita um monte de fonte que não existe. É aí que entra a minha vantagem. Como eu tenho ex-aluno em tudo quanto é canto, o cara citou aquela fonte, eu ligo para meia dúzia, confere isso aí para mim. Aí os 6 chegam e dizem, professor, isso não existe. Porque eu não tenho talento para essas buscas. Mas eu tenho um amigo que se tornou meu amigo, que é o bibliotecário da PUC de São Paulo. Aí eu ligo para ele, vê isso aí para mim. Professor, isso não existe. Tá? Então, eu já comentei isso com você, uma das grandes frustrações minhas
dentro da terapia manual, não foi ter tido a oportunidade de dar um abraço no Kaltenborn, porque ele é a grande base, né? Ele é todo mundo lambeu a mão dele, beijou a mão dele. Só que tem gente que tem vergonha de dizer, olha, eu aprendi isso nessa fonte. Uso dessa forma. Pô, o cara é dinamarquês. O que ele pensou na Dinamarca funciona no mundo inteiro. Precisa ser adaptado na Bahia. Precisa ser adaptado na pelada do descalço. Mas a fonte é ele. Aí vem um infeliz no Acre e aí muda o negócio, vende baratinho, brasileiro compra coisa barata e aí depois se arrepende, mas já comprou e ele se deu bem. Ninguém fala depois, aquele cara me enganou. Entendeu? O cara cria aqui no Fundão, o outro copia em São Gonçalo. E aí o coitado do aluno que mora na periferia não sabe Fundão, mas acredita em São Gonçalo. Quando aplica no paciente, toma uma chicotada tua. Onde é que tu viu isso aí? Aí tu passa no cerol. E aí fica aquela situação desagradável. Muito bom, Henrique. Então, dentro da terapia manual, sempre a gente deveria se reportar historicamente, né, para a gente poder mostrar onde a gente chegou. Quando a gente dá uma aula de joelho, a gente não dá a embriologia do joelho, a embriologia do ombro, né? Tinha que falar como é que aquela coisa, aquela ciência chegou onde está hoje. Então, eu fiz essa pergunta para ser o alicerce, para a gente entrar num tema da nossa live. Já estamos nos 15 minutos finais. A gente não tem como controlar o tempo. Que isso? Passa rápido demais. Quando estamos entre amigos, né? Meu Deus. Agora, por que cefaleia mecano-cervicogênica? Dá um panorama. A gente tem um público leigo aqui também. Quando que a mecano é ou pode ser a origem? Como avaliar isso? Muito bem. Primeiro, meu paciente não é paciente de dores emocionais. Meu paciente não tem sensações inexplicáveis. O meu padrão de paciente não é esse tipo de padrão de paciente que precisa de profundas interpretações. Ele é aquele paciente que é motorista de ônibus e bateu com o ônibus no poste. E depois ele veio parar na mão da gente. O meu paciente é aquele paciente que é professor, que foi trocar a lâmpada, caiu da escada. Ele não vem aqui para contar a história do pregressa do passado dele. Ele vem aqui para resolver. Então, grande parte dos meus pacientes, que às vezes chegam com cefaleia, ele está tratando o tornozelo, porque ele caiu da motocicleta e aquele tornozelo dele está atormentando ele. Só que hoje ele disse, pô, cara, quase que eu não venho, eu estou com uma dor de cabeça. Então, baseado na experiência de quiroprática, na experiência de osteopatia, na experiência de trauma violento, porque o meu hospital eu atendo funcionário do Estado, o coitado. Então ele não quer vir com historinha, ele, pô, eu estou com uma dor de cabeça. Eu faço uma avaliação até chegar na tentativa de descobrir a causa disso aqui. Aí ele vira para mim, pô, cara, eu bati com a cabeça num cano. Ué, tu não tava de capacete? Tava, cara, mas eu tirei o capacete, me esqueci, bati com a cabeça no cano. Quanto tempo tem essa dor de cabeça? 3 dias. Esse cara não tá com câncer, ele não tá com tumor, ele não tá com uma hemorragia cerebral, ele não tem nada disso. Ele provavelmente, com a pancada, sofreu um pequeno desajuste. Eu estou dando esse exemplo aqui, porque é o exemplo que está de frente para a câmera. Então, o paciente chega para mim para tratar o quadril. Ah, é paciente de quadril, não tem nada a ver com isso aqui. E aí chegou, pô, cara, eu tô com uma dor de cabeça. Ele tá falando dor de cabeça, mas ele tá com a mão aonde? No pescoço. Então, palpatoriamente, a gente vai investigar isso. Mas me diz uma coisa, cara, quanto tempo tem isso? Ah, tem 2 dias. Porque eu dormi no sofá lá de casa, porque eu comi pra chuchu e tirei um cochilo de tarde. E aí, quando eu levantei, eu estava com dor de cabeça. Já tomei o remédio pro fígado, mas não adiantou. Só que ele já me disse ali, pela inteligência inata, pela intuição dele, que a dor dele está partindo da onde, e que ele dormiu no sofá.
Então ele não está doente, ele está temporariamente desajustado. Então, falha posicional, desajuste, microluxação, subluxação, acomete tudo a mesma região. Uhum. E essa região, ela produz um efeito reflexo. Não é ponto gatilho. É um reflexo que pode doer em outra região. E aí eu faço o teste de agravação. Não tem coisa melhor do que apertar o lugar que dói. Aí eu dou-lhe uma dedada para testar. Dou-lhe uma dedada. Aí ele... Aí eu me reporto a um velho professor que chama-se John Fay, acho que deve estar com 90 anos. Se você consegue piorar, tenta buscar o inverso. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso aqui te alivia? Pô, cara, é tudo que eu preciso, é aí. O que está faltando fazer? Devolver. Pô, ele bateu com a cabeça no cano, o outro tomou um tombo da escada, o outro dormiu no sofá, o outro foi extrair um dente, foi um sacrifício, torceram a cabeça, torceram o pescoço, depois que ele arrancou o dente, ele passou a ter dor de cabeça. Né? Isso é um modelo. E tem um outro modelo que é aquele paciente, cara, eu tô com a dor de cabeça, eu já fui no neuro, disse que não tinha nada, mandou eu ir no ortopedista. O ortopedista disse que eu não tinha nada. E mandou ir no cardiologista. O cardiologista disse que eu não tinha nada, mandou ir no gastro. O gastro disse que eu não tinha mais nada, devia ir no nefro. E aí, depois que ele foi na opção de gente, todo mundo avaliou todo mundo, menos o quê? A mecânica. Porque todo mundo estuda a estática e a gente vive da dinâmica. Perfeito. E aí você tenta descobrir o que foi que aconteceu com ele. Eu fiz uma viagem ingrata de avião, o avião estava muito apertado. E aí, já que estava muito apertado, eu tomei logo 3 taças de vinho e dormi um tempo. E chegou aqui com dor de cabeça. Foi da viagem? Não foi. Foi do vinho? Provavelmente não foi. Foi porque ele esqueceu que aquele lugar não é bom dormir assim. Uhum. E hoje ele tem dor de cabeça. Eu vou fazer o quê? Dar remédio? Discutir neurologia? Provavelmente os tecidos, por causa desse desajuste, estão hiperirritados. E quando você alivia a tensão que irrita, basta só fazer o quê? Devolver. Que eu tive um amigo que chamava isso de momento mágico. Falta só um momento mágico. Nossa, mas que alívio! Aí, tem gente que critica, tem gente que fala, tem gente que diz que não é. Mas se tivesse errado, o paciente não voltava com a mãe, não voltava com o vizinho, não voltava com o parente, o patrão. O empregado chega com o patrão chega envergonhado. Pô, professor, dá para o senhor dar uma olhadinha no meu patrão? Ele vem na marra ali, então se fosse o caminho errado, não dava tanto tempo certo. O Zé Roberto uma vez falou isso. Se você fosse tão errado, tu não durava tanto tempo. Esse caminho mágico, ou esse toque mágico, ele geralmente vem de 2 vias na terapia manual. Mobilização e manipulação. E está sempre essa coisa tênue do que fazer. Fala um pouquinho para a gente de mobilização e manipulação, quando você elege o que fazer. Aí eu vou botar você na situação de conflito. Está me levando para a beira do precipício. Tá. Você quer que eu te responda como o Henrique ou como o professor Henrique? Eu quero que você me responda como Henrique. Como Henrique. Tá bom, então vamos lá. Eu prefiro resolver tudo pelo caminho mais curto, que é o caminho mais rápido. Ajusta. Então, depois que eu ajusto, exemplo, 70% de alívio, aí eu entro com as mobilizações para nutrir, para recuperar, para corrigir, para estimular, para restaurar o resíduo desse desajuste que às vezes o paciente está lá há 5 dias com aquela queixa aguda. Tá? Esse é o caminho do Henrique. Tá? Por que o caminho do Henrique? O Henrique sempre teve muita habilidade manual. Então, a habilidade manual
não se compra. A pessoa nasce com ela, você excita e desenvolve. Né? Então, eu sempre fui muito habilidoso. Tem gente que nasce com a mão cega. Ah, eu tenho que ser igual a você. Sai de perto de mim que não vai dar certo esse troço. Né? Normalmente, a pessoa já chega com alguma habilidade. Então, o pessoal que vem da área de arte marcial, o pessoal que vem da área do esporte, o pessoal que vem da área da arte, ele tem uma habilidade maior. Né? Então, cada um no seu lugar. Então, nem todo mundo consegue fazer um ajuste. Por isso que uma grande maioria não gosta de manipular, condena, porque não consegue fazer. Tá? Então, tem pessoas que, às vezes, a terapia manual, ele não consegue fazer um bom enlace. Ótimo, Henrique. Eu prefiro assim. Eu aprendi isso com o Michael Choclock. Você conhece ele. Eu prefiro assim. Tá? Ele cita muito ele. E eu mostro isso ao vivo. Então, eu não faço citação segundo fulano. Bota o joelho aqui que eu mostro como é que eu faço. E a gente pode acompanhar depois o paciente. Muito bom. A gente teve uma conversa esses dias, eu vou devolver a pergunta que você fez. É mais fácil tirar o trem do trilho ou colocar o trem no trilho? De novo, é mais fácil a gente manipular, fazer o ajuste ou não fazer o ajuste? Tem gente que tem medo de barata, cara. Tem gente que tem medo de cachorro. Tem gente que tem medo de fantasma. Como é que a gente trata o medo? Convivendo com as atividades de risco. Então, depois que você estuda barata, você estuda cachorro, estuda fantasma, né? Barata você não precisa ter medo porque ela não come gente. Então, não precisa ter medo. Cachorro, se você vê o cachorro muito bravo, tu parte para cima dele, que tu é maior do que ele vai sair fora. Tá? A gente sabe lidar com essas crenças. Né? Fantasma, só um otário acredita, então tem bobo para tudo. Né? Como é que eu posso construir uma resposta assim para você? Quando você nasce sem sentir nada. Você tem lá teu sistema nervoso central controlando tudo. Aí está na moda espirrar no braço. Aí você vai e espirra no braço. Teu corpo não está acostumado com isso, mas ele tenta conviver com a novidade. Aí depois que tu espirra no braço, tu não está doente. Tu não adquiriu doença espirrando no braço. Aí você sofreu um pequeno desajuste. Que você convive, às vezes, dias, meses, já chegou um paciente comigo, ano. A minha melhor enxaqueca tinha 20 anos. Né? Uma sessão com um ajuste, o paciente virou meu amigo por causa disso. E eu arrumei um monte de inimigo, que eram os que prescreviam as medicações e os tratamentos para ele. Essa pessoa que sofreu esse desajuste, o corpo dele está pedindo o ajuste. Então, manipular é fácil. É você entender o que aconteceu, a barata, o cachorro, o fantasma, e fantasma acende a luz, barata, raio, a cachorro, um pedaço de pau, um chinelo. Então, quando você conhece a fundamentação teórica, a fisiologia, da mecanobiologia, o resto é muito mais fácil, devolver. Agora, precisa ter um pouco de paciência, porque não aprende da noite para o dia. E é legal quando você trabalha junto com a pessoa, que você vai assistindo, e aí você vai confiando naquilo que você está vendo. Depois que você já viu um ajuste cervical ser repetido 100 vezes e nenhum dá problema, tu vai acreditar no Papai Noel. Perdeu o medo da barata. Deixa eu abrir aqui, Henrique, uma pergunta do André, que é boa nessa hora. Renato, qual o meio termo entre a clínica empírica e a pesquisa baseada em evidência? Vou dar a minha resposta e você complementa. Ô, André,
eu não trabalho com empirismo. Eu trabalho com experiência clínica. Esse empirismo, às vezes, deixa a gente menos técnico. Eu sei que a gente tem uma inteligência inata, a gente tem uma capacidade de avaliação, mas essa clínica, ela me permite gerar experiências que estão na frente da ciência. Quem está falando é um cientista. Ou seja, primeiro acontece na clínica, primeiro acontece no leito, primeiro tem essa conversa entre colegas que o Henrique está dizendo, depois o pesquisador comprova ou, pelo menos, diminui as incertezas com a pesquisa. E aí está o profissional do atendimento do dia a dia. É o que tem essa pesquisa clínica dele, que ainda não foi para publicação, e ele sabe que ele pode repetir isso com os pacientes, igual o Henrique falou das 100 vezes que faz manipulação cervical, mas ele também sabe ler um artigo e tirar o melhor daquilo para diminuir as incertezas que ele tinha na manipulação clínica. Então, o bom fisioterapeuta é que está nas duas balanças equilibradas. Mestre, complementa aí. Eu não sou pesquisador, eu sou estudioso, né? Então, aí eu pergunto para todo mundo que está aí atrás, para que serve o artigo? Para a gente discutir. Uhum. Então, a gente tem experiência clínica, experiência hospitalar, experiência do que já deu... O ruim da gente ser velho é a experiência, do que já deu certo, do que já deu errado, de quem dá certo, de quem dá errado, de quem fala certo, de quem fala errado. Então, a gente tem que ter um comportamento inicial do mineiro. Fica escondido atrás da moita para ver o bicho que vai dar. Agora, a gente tem que pegar o artigo, baseado na experiência clínica da gente, e discutir aquele artigo. Então, quando a gente tem alguma experiência, pelo desenvolvimento daquele artigo, a gente já está vendo que aquilo ali tem alguma coisa diferente no processo. Bom, eu já repeti o que esse pesquisador condena há mais de 1000 vezes. Será que eu estou errado assim? Então, eu dou um tempo naquilo que eu faço e vamos agora, em vez de discutir, investigar. Vamos investigar como é que isso foi feito. Aí você vai ver que aquilo ali está completamente fora de razão. Muito bom. Então, existe hoje uma avalanche de artigos. Agora, artigos que só fazem confusão. Então, tem o viés da confusão e o viés da confirmação. Então, a galera, antes de ler o artigo, quem é que te indicou o artigo? Foi teu professor? Foi teu orientador? Porque ele já fez um corte ali, ele já peneirou. Senão, tu vai passar o resto da vida peneirando artigo. E não vai chegar a lugar nenhum. Então, o ideal é a gente pegar o artigo para confirmar a experiência clínica da gente. E a experiência clínica da gente para confirmar o que o artigo está dizendo. E aí a gente mantém a balança equilibrada. Porque toda hora chega artigo. Agora, será que às vezes aquele artigo está muito bem seguro daquilo que está falando? E às vezes, por uma questão de regionalismo, na Austrália isso se aplica, na Bahia não funciona. Porque o paciente é ignorante, não obedece, não faz o que a gente... não segue as restrições. Cadê o povo de máscara? Só está a metade. Entendeu? Então, esse caminho aí é um caminho meio na neblina. E a gente tem que selecionar. Parar de ler bobagem, parar de ler besteira, parar de ler quantidade. Tá? Quando a gente pega o artigo, tem que ver as referências que ele está usando. As referências são conhecidas. Pô, só tem nome estranho ali. Eu nunca ouvi falar dessa gente. Será que eu estou tão desatualizado assim? Aí tu vai ver, nada daquilo ali é aproveitável, é perda de tempo. O cara publicou um artigo para publicar, para dizer que publicou 30. Henrique,
você volta um pouquinho comigo, a gente está nos segundos finais, só para a gente encerrar o tema. Tá bom? Eu vou sair e a gente volta, Sim. ok? Marcelo está elogiando aí, Fábio Marcelo, teu querido amigo, muita gente elogiando. Pessoal, tem quase 80 pessoas. Volta todo mundo, tá bom? Eu vou fechar essa, a gente volta. Um abraço.